Bem-vindos ao Histórias que o Mundo Conta. Hoje vamos mergulhar na fascinante e enigmática história de Muramasa Sengo, um dos ferreiros mais lendários do Japão feudal. Preparem-se para uma jornada repleta de mistério, tragédia e excelência forjada em aço. Muramasa Sengo viveu durante o período dos séculos XIV e XVI, uma época marcada por conflitos e guerras civis no Japão. Nesse cenário tumultuado, as espadas eram mais que armas, eram símbolos de poder, prestígio e sobrevivência. Para entender melhor Muramasa Sengo e suas lendárias espadas, precisamos voltar ao período Muromachi, que durou de 1336 a 1573. Esse foi um dos períodos mais tumultuados da história do Japão. O país estava dividido em vários feudos, cada um governado por um daimyo, ou senhor feudal, e as constantes batalhas pelo poder eram a norma. O período Muromachi começou quando o Shogun Ashikaga Takauji estabeleceu seu governo em Kyoto. Durante esse tempo, a autoridade central era fraca, e os daimyos tinham muito poder, levando a constantes conflitos. Este cenário de guerra contínua aumentou a demanda por armas de alta qualidade, especialmente espadas. A vida no Japão feudal era dura, especialmente para os camponeses que trabalhavam nas terras dos senhores feudais. Mas, para os samurais, a guerra era uma oportunidade de provar seu valor e subir na hierarquia. As espadas que usavam não eram apenas ferramentas de batalha, mas também símbolos de seu status e habilidade. Nesse período, a forja de espadas era uma arte altamente respeitada. Ferreiros como Muramasa Sengo eram verdadeiros mestres, dedicando suas vidas a aperfeiçoar suas técnicas. As espadas que produziam não eram apenas armas, eram obras de arte, cada uma com características únicas e uma história própria. Para os samurais, a espada, ou katana, era a alma do guerreiro. Possuir uma espada de um renomado ferreiro como Muramasa era motivo de grande orgulho. Essas espadas eram vistas como extensões do próprio samurai, simbolizando sua honra, coragem e habilidade no campo de batalha. As constantes lutas pelo poder entre os daimyos e o shogun contribuíram para um ambiente de instabilidade. O período Muromachi foi seguido pelo período Sengoku, também conhecido como o período dos estados combatentes, que foi ainda mais caótico, com guerras civis se espalhando por todo o Japão. Foi nesse contexto de conflitos incessantes que as espadas de Muramasa ganharam sua reputação temível. Eventualmente, Tokugawa Ieyasu conseguiu unificar o Japão após a Batalha de Sekigahara em 1600, marcando o início do shogunato Tokugawa. Este foi um período de relativa paz e estabilidade que durou mais de 250 anos. No entanto, as histórias e as lendas das espadas Muramasa, que foram consideradas amaldiçoadas por Ieyasu, continuaram a ser contadas, perpetuando seu misticismo. A lenda do ferreiro intenso. Muramasa era conhecido por sua personalidade intensa e fervorosa. Dizem que ele infundia nas suas espadas não apenas sua habilidade, mas também seu espírito ardente. Suas criações não eram apenas ferramentas de guerra, mas verdadeiras obras de arte, com lâminas afiadíssimas e uma durabilidade incomparável. A lenda conta que Muramasa acreditava que uma espada não era apenas um pedaço de metal, mas uma extensão da alma do guerreiro que a empunhava. Ele forjava suas espadas com uma paixão tão intensa que parecia imbuir nelas uma parte de si mesmo. Esse fervor quase sobrenatural se refletia nas lâminas afiadas e duráveis que produzia. Muramasa era conhecido por suas práticas rigorosas e, muitas vezes, extremas. Ele era um perfeccionista que não aceitava nada menos que a excelência absoluta. Suas técnicas de forja eram tão avançadas que muitos acreditavam que ele possuía conhecimentos secretos ou até mesmo poderes místicos. Os aprendizes de Muramasa tinham que seguir seus métodos rigorosos e suportar seu temperamento feroz. Ele exigia perfeição e não tolerava falhas, o que tornava seu ateliê um lugar tanto de grande aprendizado quanto de grande pressão. Essa busca incansável pela perfeição fez com que muitos de seus discípulos se tornassem também ferreiros de renome. As espadas de Muramasa não eram apenas ferramentas de guerra, eram consideradas obras-primas, cada uma com um âmon distinto, a linha de endurecimento na lâmina, que exibia padrões únicos e belos. Essas lâminas não só tinham um corte excepcional, mas também eram visualmente impressionantes. Muitos acreditavam que essa intensidade na criação das espadas Muramasa era o que lhes dava uma espécie de vida própria.
Reza a lenda que as espadas carregavam parte do espírito fervoroso de seu criador, o que as tornava não apenas mortais, mas também potencialmente perigosas para seus próprios portadores. Acreditava-se que essas espadas tinham uma sede de sangue, um desejo insaciável de ser usadas em combate. As histórias de guerreiros que foram tomados por uma fúria incontrolável ao empunhar uma Muramasa são muitas, contribuindo para a reputação de que as lâminas eram amaldiçoadas. Apesar dessa fama sombria, muitos samurais ainda procuravam as espadas Muramasa, vendo nelas não apenas uma arma, mas um símbolo de poder e prestígio. Possuir uma espada feita por Muramasa era uma demonstração de força e coragem, um testamento da habilidade do guerreiro e de sua disposição de enfrentar os perigos associados à lâmina. A maldição das espadas Muramasa. A fama das espadas Muramasa não se limitava apenas à sua incrível qualidade e letalidade. Reza a lenda que essas lâminas eram amaldiçoadas, possuindo uma sede de sangue que levava seus portadores à ruína. Esta reputação temível começou a se espalhar rapidamente, transformando Muramasa de um mestre ferreiro em uma figura quase mítica. Muitas histórias trágicas cercam as espadas Muramasa. Uma delas conta sobre um samurai que, ao empunhar uma dessas lâminas, foi tomado por uma fúria incontrolável e acabou matando seus próprios amigos e familiares em um surto de violência. Outros relatos falam de guerreiros que, após usarem uma espada Muramasa, encontraram fins trágicos, seja em batalha ou por acidentes misteriosos. A lenda da maldição das espadas Muramasa ganhou ainda mais força com a história de Tokugawa Ieyasu, o fundador do shogunato Tokugawa. Ieyasu acreditava firmemente que as espadas Muramasa estavam amaldiçoadas e eram responsáveis por uma série de tragédias que assolaram sua família. Segundo a lenda, seu pai, Matsudaira Hirotada, e seu avô, Matsudaira Kiyoyasu, foram ambos mortos por espadas Muramasa. Por causa dessas tragédias, Ieyasu decidiu banir todas as espadas Muramasa de seu domínio. Ele ordenou que todos os guerreiros que possuíssem essas lâminas as entregassem ou as destruíssem. Esse decreto fez com que as espadas se tornassem ainda mais raras e desejadas, aumentando o misticismo em torno delas. Mesmo com o banimento, a lenda das espadas Muramasa não desapareceu. Na verdade, a proibição de Ieyasu só serviu para alimentar ainda mais as histórias de que essas lâminas possuíam poderes sobrenaturais. Até hoje, colecionadores e historiadores procuram por espadas Muramasa, fascinados pela combinação de sua excelência na forja e a aura de mistério e perigo que as rodeia. A maldição das espadas Muramasa é um testemunho do impacto que um mestre ferreiro pode ter na história. Muramasa Sengo, com sua paixão intensa e habilidade incomparável, criou espadas que transcenderam seu propósito original. Elas se tornaram símbolos de poder, beleza e, acima de tudo, perigo. A lenda das espadas Muramasa continua a fascinar e assustar, um legado que perdura através dos séculos. A tragédia de Matsudaira Geki. Outro conto trágico envolve Matsudaira Geki, um vassalo do clã Tokugawa, que foi ordenado a cometer seppuku, o ritual de não viver, com uma espada Muramasa. Esse evento apenas reforçou a crença na maldição que cercava essas lâminas. Apesar das histórias sombrias, muitos samurais viam as espadas Muramasa como símbolos de poder e prestígio. Possuir uma dessas espadas era um sinal de força e coragem, e muitos guerreiros sentiam-se honrados por empunhar uma Muramasa. Com o passar do tempo, a linha entre fato e ficção se tornou cada vez mais tênue. As histórias sobre as espadas de Muramasa se misturaram com a realidade, criando uma rica tapeçaria de mitos que continua a fascinar até hoje. Um capítulo interessante na lenda de Muramasa é a comparação com Masamune, outro famoso ferreiro japonês. Enquanto as espadas de Muramasa eram vistas como sedentas por sangue, as de Masamune eram consideradas puras e sábias. Essa dualidade criou um contraste fascinante entre as criações dos dois mestres. Hoje, as espadas Muramasa transcenderam a história e entraram na cultura pop. Elas aparecem em filmes, animes e videogames, muitas vezes retratadas como armas de poder imenso e com aquela aura de mistério e perigo. A história de Muramasa Sengo é um testemunho de como a arte, a habilidade e a lenda se entrelaçam. Suas espadas não são apenas objetos históricos, mas símbolos de um tempo tumultuado e fascinante no Japão. E claro, uma lembrança de que as lendas têm o poder de transcender o tempo,
capturando a imaginação das pessoas geração após geração. Obrigado por assistir a mais um episódio de Histórias que o Mundo Conta. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Até a próxima!